Agora, eu não sei quais são os temas da tarde aí, o Silvio que está puxando, né? Mas eu queria fazer uma pergunta técnica para o professor André. Professor, muitas vezes a gente está no campo aí e escuta assim alguns armazenadores dizendo assim: olha, eu estou hidratando o meu grão. Estou hidratando ele naquele momento que eu estou expedindo ele. Existe essa hidratação? Tipo assim, porque eu tenho a minha resposta, mas eu queria escutar mais o seu posicionamento. Não existe não. Ele está cometendo crime, né? Ele só não pode ser preso, mas está cometendo crime. O grão, eles pulverizando água desse jeito, tem-se a falsa ideia de que o produto vai absorver água. Absorve um pouco, alguma coisa, mas o grão perde e ganha água não é por contato com água. O grão perde e ganha água apesar de ser bem teórico, mas é pela diferença da pressão que o vapor que está na superfície dele e o vapor que está no ar, a diferença entre eles é que ele ganha ou perde água. Então vou jogar água, não vai adiantar nada não. Ele está arrebentando quem vai comprar esse produto. Minha primeira ida em 2013 para Sapezal, não vou lembrar o nome agora não, mas eu fui lá, o pessoal da Cargill me contratou lá. E aí eu fui na fazenda de um japonês, que eu não lembro o nome, só lembro que era japonês. E aí a gente foi lá porque o produto era janeiro lá já quase acabou a colheita da soja. E eu olhei que a boca do determinador de umidade estava molhada. Falei, mas não pode, tá vindo da lavoura, com esse calor, não choveu nem nada. Fomos para a fazenda. Chegando na fazenda, na porta de entrada, a primeira coisa que eu vi foi, gente, para que tem aquela caixa d'água lá do lado da bateria de silos? E os canos tudo ligados. Não deu outro. Eu, gordinho, não dei conta, mas o rapaz da Cargill lá, ele era magrinho, entrou na fita e eu só estava vendo os flash. Na hora que ele saiu aqui, pessoal, um bicão de pulverização, assim, bem no descarregamento. Ou seja, para quem está recebendo, é um desastre, porque essa água... Imagina essa água dentro do próximo que for armazenar isso. Uma temperatura elevada, o índice de respiração, o índice de fungo vai ser tudo elevado. A gente sabe que agora tem no mercado aí uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, a Marcode, que ela está comercializando um equipamento de refrigeração, mas com controle do equilíbrio higroscópico, né? Então ela tem um processo lá dela lá que ela manda o ar com a temperatura baixa e numa umidade relativa tal que o produto resfrie, mas não perca água. Porque o problema do resfriamento é que quando você começa a resfriar o produto, se você errar a mão no resfriamento também, o produto perde água, né? Então essa máquina ela tem a capacidade, é uma marca italiana, de reduzir a temperatura e também manter. Se ela é eficiente ou não, aí eu já não sei dizer, porque eu só conheço de marca, o vendedor já passou lá no meu gabinete uma vez e nós trocamos as figurinhas, e recentemente um colega que teve um problema me mandou uma situação lá que eles estavam fazendo secagem de semente a baixa temperatura e baixa umidade relativa, utilizando essa máquina, só que não conseguiram, não estava conseguindo por nada. Então, assim, molhar grão é prejuízo para quem está comprando. Então, quem for comprar tem que ter a experiência de poder ver isso, porque se está molhada a boca do determinador de umidade saindo de secador, é natural, porque o grão ainda está quente, ele ainda continua perdendo um pouco de água. Agora, não saiu de secador e para quem for armazenar isso depois, se não tiver atento a isso, é um desastre. Não, beleza. Só para complementar, assim, respondesse, eu sabia, né? Mas é só uma maneira, às vezes, de apresentar, porque a gente fala muito também disso e às vezes as pessoas ficam, será que tem, não tem, né? Mas
realmente é assim. A gente sabe que a umidade sai ali decorrente da diferença de pressão do grão em relação ao ar, né? A nível, agora é uma pergunta minha mesmo, assim, sabe? A nível de laboratório, a nível experimental em laboratório, é possível fazer um pouco desse caminho inverso, criar uma atmosfera onde a pressão do ar é maior e dá para acontecer um umedecimento, de repente, superficial, mas assim, a nível de laboratório. E já fez esse experimento? Então, né? Nós estamos lá na UFGD, nós estamos desenvolvendo um protótipo de um sistema de refrigeração parecido com o Cool Seats, porém ele tem o controle também da umidade relativa. Então esse é um equipamento que um colega meu faz, ele é especialista em refrigeração e eu atuo na parte de qualidade e armazenagem. Nós vamos construir uma bateria de silos lá agora, fazer o estudo, mas os primeiros resultados a gente conseguiu manter milho e soja com 14% assim, em 2, 3, 4 meses. Mas manter o umedecimento? Sim, ela de 12 a 14. Sem... Agora, aí é um pouco teórico demais, mas vamos lá. A gente precisa entender assim, ó, o produto perde água, produto que perde água, para ele ganhar água, ele precisa de muito mais energia para ganhar e, na maioria das vezes, não consegue ganhar, que é o efeito da esterese, né? E isso acontece por uma infinidade de fatores. Por exemplo, quando o produto perde água, os poros dentro do grão eles se comprimem, né? A água se movimenta por difusão, vira vapor na superfície e perde. E esses poros reduzem, às vezes até toda a água dele sai, e depois, para voltar, ele tem que expandir esse poro, tem que expulsar o ar que, por exemplo, esteja ali naquele momento. Então, por isso que não é gasto, porque é um processo termodinâmico e energético, o trabalho é maior, né? A produção de energia, ao invés de gasto, ela é maior. Agora, então, a ideia dessa máquina é essa, só que aí a gente passa a ter o quê? Aquele problema que eu disse mais cedo. Vamos voltar para a soja com 14%. Para você manter soja com 14%, se você trabalhar, por exemplo, com a temperatura padrão aí de 15 a 18 graus Celsius, a umidade relativa para ela se manter a 14% é acima de 80%. A máquina consegue? Consegue. O problema é o seguinte, a atividade de água do produto, ela vai subir muito. O que é atividade de água, gente? É aquela água que está no produto, qual é o potencial que ela tem de realizar atividades metabólicas indesejáveis? Respiração, fungos, insetos. Acima de 0,7, por isso que você já deve ter ouvido falar, já não se deve armazenar acima de 70% de umidade relativa. Por quê? Porque quando o produto está em equilíbrio com as condições atmosféricas, no equilíbrio a atividade de água e a umidade relativa são numericamente iguais. É a umidade relativa dividido por 100. Então, ou seja, 70%, 0,7. O que é esse 0,7? A partir de 0,7, o crescimento dos fungos, que atuam dentro de um armazém, ela é um crescimento exponencial. Então, um crescimento de 0,7 para 0,75, ele é um crescimento muito rápido. Para 0,8, 0,9, então, nem se fala. Eu costumo, por exemplo, dizer nos meus treinamentos, eu faço a brincadeira com o pessoal, né? A gente pode até trazer ela para cá também. O que vocês acham? Quem tem mais possibilidade de sofrer perda por qualidade? Milho com 25% de umidade em Dourados ou milho com 14% de umidade em Manaus? Não precisa nem pensar, milho com 14% em Manaus. Porque o milho com 24% em Dourados rapidamente vai perder água. E o em Manaus, com umidade relativa elevada, ele tende a ganhar água. Então, esse é o conceito, a quantidade a umidade relativa do ar elevada, ela vai trazer a possibilidade do crescimento do fungo, né? Agora, se você souber trabalhar com a temperatura, você pode fazer com que o grão nem perca nem ganhe, porque você não vai ter mudança da pressão parcial de vapor.